Boa noite, eu sou Miguel Pedro e, bom, vamos finalmente falar do botão excluir, mas antes disso, eu só vou dar uma breve introdução do que deve ser feito só para relembrar vocês. Estou aqui com o projeto, o protótipo, né, que a gente tem no Figma, e essa nova atualização que a gente vai fazer vai ser uma barra de pesquisa aqui na Home, como vocês podem ver, e essa barra de pesquisa ela pode ser feita no ChatGPT, certo? Não terá vídeos de como fazer essa barra de pesquisa. Isso aqui é para vocês mesmos fazerem. E a outra coisa que vai ser feita é esse botão na tela de alterar, que é um botãozinho de excluir. E a ideia também é sempre respeitar o protótipo e colocar os ícones, né? Por exemplo, aqui tem um ícone de uma lixeira e aqui também tem um ícone de uma barra de pesquisa. E é só isso. Vai ser uma pequena atualização, mas futuramente vai ter uma outra um pouco maior. Sem muita enrolação, vamos ver como que está rolando esse botão de excluir. Eu já estou com um carro criado aqui. Quando eu clico nele, eu venho para alterar e estou aqui no meu ID1, certo? E lembrando, o meu alterar não está de acordo com o protótipo, porque eu também não vou fazer tudo, né? Eu não vou fazer tudo e vocês simplesmente copiam. Essa tela de alterar aqui é a ideia que vocês façam. Então, por exemplo, aqui não tem meu header, né? Onde aqui no protótipo era para ter. E também a disposição dos ícones, né? Os textos, esses labels aqui também, eles não estão da maneira certa. Mas a ideia é que, utilizando outros vídeos, vocês já conseguem fazer isso aqui sem nenhum problema. E também, vocês vão reparar que o meu botão excluir, ele está num lugar nada a ver, né? Eu só coloquei ele aqui em cima, porque é um botão e o que importa para a gente é o JavaScript. O botão vocês já conseguem fazer sem nenhum problema. Então, vamos lá. A gente já está no ID1 e vou clicar no botão, aparece essa mensagem, tem certeza que deseja excluir o carro. Se eu clicar em cancelar, não acontece nada. E se eu clicar em OK, aparece outra mensagem, carro excluído com sucesso, e a gente é redirecionado, e aonde tinha um carro, não tem mais. É bem simples essa função, eu vou mostrar aqui para vocês na tela de alterar. Essa é a nossa função aqui de excluir o carro. É, onde a gente tem, primeiro, essa mensagenzinha, né? E depois a gente já começa fazendo as mesmas coisas, né? Primeiro, a gente puxa a nossa lista de carros, coloca, faz o JSON.parse, né, para a gente conseguir alterar ela, coloca ela dentro de uma variável que eu chamo de carros. Depois disso, eu procuro na URL do site o, o texto ID e o que tem nesse valor, né? E tudo isso eu coloco para dentro da variável que se chama ID carro. Só que percebam uma pequena diferença. Aqui eu estou fazendo meio que tudo de uma vez, né? Aqui eu estou pegando a URL e já estou pegando especificamente o ID e já fazendo um parse int, tudo em uma variável só. Anteriormente, aqui se eu subir um pouco, no alterar carro, eu fazia isso em duas linhas, tá? Primeiro eu pegava a URL, depois com a URL eu pegava o parâmetro ID, né? E para isso eu usava duas variáveis. Só que agora vamos simplificar um pouco, colocar tudo em uma variável só. Simplificar não, né? Na real isso aqui é complicar, mas quanto menos linhas, melhor. Enfim, agora que a gente tem o nosso ID do carro, a gente precisa fazer a mesma comparação que a gente faz no alterar, que é a gente pega a nossa lista de carros, que eu comentei ali, e procura dentro dela, carro por carro, o ID desses carros, procurando o ID que a gente passou na URL, certo? Então a gente tem uma lista de carros e um ID perdido na URL. A gente precisa encontrar onde que esses valores se encontram, certo? Então, por exemplo, se vier o ID 7 na URL e não existir dentro da nossa lista
de carros o ID7 é porque teve algum problema e o carro não vai ser encontrado, tá? Então a gente faz isso para a gente ter certeza que a gente vai excluir o carro que realmente existe dentro da lista, tá? Enfim, prosseguindo, então se não encontrar esse carro, vai aparecer a mensagem carro não encontrado e é isso. Porém, se encontrar, aí sim a gente vai é, apagar esse carro da lista. O que esse ponto splice está fazendo? Ele faz o seguinte: com o índice do nosso carro, por exemplo, imagine se o índice for 3, eu coloco aqui do lado quantos valores eu quero excluir a partir do índice 3. Então, acho que é mais fácil eu desenhar. Vamos lá, vamos lá. Vocês gostam quando eu desenho? Vocês gostam? Que eu sei. Estamos aqui na nossa lista de carros. Então, aqui a gente tem. Eita, eita. Aqui a gente tem o carro 0, carro 1, carro 2, 3 e 4. Certo? Vamos dizer que o ID do nosso carro seja 1. Lembrando, né, que começa do 0. 0, 1, 2, 3 e 4. Certo? O, o ID do nosso carro, o índice, né? Vou chamar de índice, é melhor chamar de índice. O índice do nosso carro vai ser o 1. Beleza. Com esse índice 1, a gente define agora quantos valores a partir do 1 eu quero excluir, certo? Então, por isso que a gente coloca só um, a gente só quer excluir um carro. É isso que o splice, como é que digita mesmo? Como é que escreve? Isso, é splice mesmo. Splice. É isso que o splice faz, tá? Então, a partir deste índice, do 1, índice carro, eu quero excluir somente um. Se eu colocasse outro valor aqui no lugar desse 1, se eu colocasse 2, aí eu ia excluir a partir desse, eu excluí 2 carros, certo? Sempre a partir do primeiro. Para resumir, esse primeiro valor aqui é onde deve começar e esse valor é a quantidade, simples assim. E depois que a gente excluiu o carro, a gente simplesmente devolve a nossa lista para onde ela estava, né? No local storage, a gente devolve a lista completa e mostra a mensagem carro excluído e redireciona. Simples assim. Só uma pequena observação. Acho que já deu para perceber um certo padrão com esse nosso projeto. Toda vez que a gente vai adicionar ou alterar ou excluir, a gente está sempre mexendo no nosso, entre aspas, nosso banco de dados, entre aspas, que é o nosso local storage. E sempre funciona dessa forma. A gente precisa buscar esse, essa nossa lista de carros que está no local storage. Depois que a gente tem essa lista, a gente vai fazer alguma coisa. Nesse caso aqui é excluir. E depois a gente devolve. E subindo aqui no alterar, vocês vão ver o mesmo padrão. Primeiro, a gente pega a nossa lista de carros, sei lá, encontra o índice, faz não sei o que, é que esse alterar ele é um pouco diferente, certo? Depois que encontrou qual carro que vai ser alterado, a gente altera esse carro e devolve a lista com o carro alterado, né? Quando a gente cria um novo carro, mesma história. A gente primeiro puxa a nossa lista, adiciona o carro que a gente quer adicionar e depois devolve a lista com o carro adicionado. Sempre com esse padrão, né? E, enfim, não tem muito mais o que comentar. É bem simples essa parte. E, acredito que, bom, acredito que seja isso. E muito obrigado.